Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Alessandra Quadros e hoje nós vamos aprender a fazer esse tamborzinho. Ele é um tamborzinho feito em plástico cristal. Essa parte aqui de cima tem uma arte, nesse modelo aqui. E aqui nessa parte de baixo ele tem um nylon. Ele é um tamborzinho que ele pode ser usado para vários nichos. Esse daqui essa peça aqui foi feita para lembrancinha de um aniversário. Então o tema foi sereia e a mamãe pediu mochilinha, a mamãe pediu vários outros itens, entre eles o tamborzinho, tá? E hoje nós vamos aprender o de Páscoa. Ele vai ter essa arte. Nós vamos utilizar o vivo plástico, aqui, esse vivo plástico. Nós vamos usar o zíper em metro, o zíper 056, um cursor 56, e ela será toda em plástico cristal. Então, o fundo dela será em plástico cristal também, diferente dessa. Por quê? Porque com essa mesma modelagem que você irá receber de presente, você pode fazer em plástico, ou todo na arte, ou todo no sintético, que a modelagem vai dar certo para todos esses materiais. Sendo sintético, sendo plástico, misturando sintético com plástico, misturando o sintético com o nylon 600, tá? Aqui ele está só no nylon 600, sem acabamento. E uma alça que nós vamos usar aqui, que é essa alça de nylon também, tá? Pode ser essa, pode ser alça chique, depende do projeto que você vai fazer, depende se vai ser para lembrancinha, se vai ser assim para lembrancinha de Páscoa, se vai ser para uma outra ocasião que vá forro, que já vai dar para fazer no bagum. Então, vai depender muito da proposta. Então, para fazer o acabamento interno ou não. Essa daqui não tem acabamento interno. Ela só foi costurada e não foi colocado ali o viés de acabamento interno, tá? Neste vídeo também, depois aqui embaixo, logo na descrição, você terá acesso ao molde e terá acesso também a 5 artes. Serão 5 artes de Páscoa. Então, será essa arte aqui, que ficará disponível para você que trabalha na sublimação, e mais 4. Então, as outras 4 vão ser um coelhinho para menininha, um coelhinho para o menininho, uma da Páscoa cristã, né, de Jesus, e um carneirinho. Tá? Então, são artes lindas que você terá acesso. Para você ter acesso, você aqui embaixo vai ter um link que você pode estar entrando no nosso grupo VIP. E nesse grupo você irá receber o molde e irá receber também, você irá receber as artes. O molde ele vai ficar disponível aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Para as artes, vamos precisar que você entre no link lá do WhatsApp, onde nós vamos enviar diretamente para você, lá no grupo, os moldes. Tá? Então, aqui é esse de Páscoa, tá? Então, nós vamos iniciar. Então, nós temos aqui os materiais e o que nós vamos precisar também. Da linha de nylon 60, então é essa linha que ela não arrebenta, tá? Se você estiver costurando na doméstica, você coloca ela em cima e na bobina você coloca uma linha de costura normal, de poliéster ou até mesmo a de bordado, que ela é trilobal. Ela tem 3. Então, ela é um pouquinho mais forte do que a comum de costurar roupa, que a gente encontra, né, de reta. A linha de reta, nós encontramos nos armarinhos e tudo mais. Então, essa do bordado, ela tem 3. Então, é como se fosse 3 linhas, uma enroladinha com a outra. Então, ela vai ter um pouco mais de resistência, tá? Então, também vamos precisar aqui do calcador de vivo, que é esse calcador aqui, tá? Em teflon. Estou usando aqui a agulha número 16 e vamos costurar no ponto 4.5, ok? Então, vamos iniciar. Iniciamos. Eu inicio sempre por todas as costuras retas. Então, nós vamos iniciar aqui pela reta. O que for usar nesse calcador aqui, tá? Que é esse calcador aqui reto, esse comum, que já vem, né, digamos assim, com a máquina, só que ele é de teflon, tá? Então, nós vamos agora, eu vou só separar aqui o meu cursor, vou separar o vivo e a alça. Tá? Aqui.
Agora, então, nós vamos pegar todas as partes que vamos costurar na reta. Então, aqui eu tenho o plástico cristal, que esse daqui é a parte do zíper. Então, aqui, essa parte maior que você vai receber no molde, é a parte onde nós vamos aplicar o zíper, tá? Por quê? Porque ela só tem um freio pequenininho aqui. Como ela é um tamborzinho, aqui nós abrimos, né? Então, aí dá pra colocar o chocolate, que é a proposta aqui, e chocolate, brinquedo, na Páscoa, ou quando for aniversário, ou se você fizer só de plástico ou com outro material, você pode colocar, pode ser um porta-treco, shampoo, sabonete para criança, tá? Então, ela tem essa proposta de abrir quase totalmente aqui né, a boca. Então, por isso que aqui o freio dela, ela é um freio pequeno, tá? Então, a maior do molde é onde nós vamos aplicar o zíper, tá? Então, nós vamos aplicar o zíper aqui nessa parte maior e tem que tomar cuidado depois aqui na altura, tá? Então, agora aqui tem outra parte de plástico, essa outra parte aqui para colocar o vivo, eu vou também separar. Então, agora o que nós vamos ficar aqui? Nós vamos ficar com essas duas peças aqui e o zíper nesse momento, tá? Então, eu vou só pegar minha tesoura aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui a frente do nosso zíper. E nós vamos, então, aplicar essa frente. Eu tô com o zíper aqui dentro. E vamos deixar aqui uma sobra de 1 centímetro para cada lado. Cada lado é o ideal, tá? Agora, então, nós vamos aqui, frente do zíper, tá? Com o plástico cristal, digamos, né? Que não é transparente, mas seria, então, aqui a frente do nosso material principal. Então, aqui, agora, eu venho aqui, então, usando frente do zíper, com frente do plástico cristal, vou aqui. Lembrar de deixar a sobrinha aqui, tá? Lembra de deixar a sobra. E eu encaixo, tá? Por quê? Como nós estamos trabalhando com molde exato, né? Então, aqui nós trabalhamos com molde exato. Precisa se atentar ao quê? A costura, a medida do calcador. Então, para aplicar esse zíper, ele vai estar exatamente aqui na medida do calcador. Então, olhando aqui, essa medida do calcador aqui, encostando, é aonde nós vamos encaixar o calcador e vir. Deixando a sobra aqui. Se nós colocarmos a nossa costura, por exemplo, já fizermos essa costura, trocando o calcador e puxando para cá, vai afetar a modelagem. Então, na modelagem, nós já temos definido qual será a medida do calcador a ser utilizado. Certo? Combinado? Então, tem que estar atento a isso, porque senão finaliza depois e vai dar uma sobra aqui no fundo, né? Depois. Então, já tá certinho. Então, olhando a sobra aqui do zíper pra lá, deixei essa sobra para poder pôr o cursor depois. E aqui, beiradinha com beiradinha. Nesse momento agora, eu puxo um pouquinho aqui o meu zíper e faço um retrocesso aqui pequeno, tá? Máximo 3 pontos. Aqui eu venho adaptando o zíper. Por quê? Porque eu preciso estabilizar esse zíper. Eu preciso estabilizar. Então, não é puxar o material e não é empurrar. É só estabilizar o zíper. Então, eu faço uma leve pressão aqui no zíper e estabilizo ele para quê? Para que a nossa peça não fique abaloada. Depois o zíper não fique assim, tá? Então, vamos lá. Aqui. Pode vir de papel, tá? No seu tempo, tá? No momento que você está. Então, finalizei aqui, ok? Então, ele ficou assim, tá bom? Então, ele tá assim agora. Então, agora aqui, como eu só tenho ele, né, são duas partes aqui, então eu já venho aqui e já rebato, tá? Então, eu já vou rebater aqui. Então, aqui agora eu já posso rebater. Então, eu já virei aqui o plástico, né? Então, ele tava assim, eu virei e o plástico tá aqui, agora. Então, eu só vou virar o plástico, assentar aqui o plástico, né? Fazer essa dobrinha do zíper. E já venho com ele aqui dobrando, tá? Então, eu já vou apertar um pouquinho ele aqui. Por quê? Porque eu tô trabalhando aqui no 0,30. Mas, para brindes, nós podemos utilizar aí o 0,20, tá? Aqui. Então, eu tô com 0,30. Porque daí a proposta também aqui de Páscoa é outra. Então, ele vem aqui e rebato. Aonde que eu rebato? Eu olho para
aqui, eu vou levantar aqui. Eu olho aqui, ó, pro final do meu zíper, tá? Então, eu vou olhar aqui, ó, para esse final do zíper e eu vou deixar a agulha bater bem próximo do final, tá? Então, daí ele vai ficar segurando bem esse zíper. Como ele tá no plástico, fica visível. Então, fazendo assim, ele fica bem certinho. Então, qual que é o alvo? O nosso alvo vai ser que a nossa agulha bata quase que aqui no final, tá vendo? Então, quase nesse final, então a nossa agulha vem bater aqui, tá? Então, eu já venho aqui, já faço um retrocesso, vem. Aí, eu vou olhar aqui na parte interna do calcador. Tá? Qual parte que eu vou olhar? Na parte interna do calcador. Deixa eu pegar aqui. Não tem muito. Mas é como se fosse aqui, ó. Olhando aqui, não é na agulha. É na parte interna do calcador, desse menor. É esse aqui que vai me dar um... Mas vai no seu tempo, vai devagar, tá? Vai no seu ritmo. Aqui. Então, eu já vou segurar todo o... Já segurei o zíper. Passei 3 pontinhos de retrocesso. Ok. Então, ele fica assim. Tá vendo? Aqui é onde ele vai ficar. Onde eu passei o pesponto aqui. Pra segurar o zíper. Então, ele segura e também aqui interno ele fica um acabamento bonito também. Não fica solto, tá? Então, ele fica bem bonitinho. Ok. Então, essa parte aqui já tá pronta. Então, agora qual que é o nosso próximo passo? Nós vamos agora colocar o zíper, né? Daí nós colocamos o zíper e vamos colocar o quê? O freio do zíper. Então, aqui agora vamos colocar o cursor. Então, aqui é algo que, se tiver frente, aqui, tá? Precisamos, se formos fazer, por quê? Como eu trabalho aqui com produção, então o que que é? Vamos fazer 10 tamborzinhos para uma cliente. 10 tamborzinhos de aniversário. Então, o que que eu preciso me atentar? Todos colocar o cursor puxando para o mesmo lado, tá? Então, aqui de frente, tá? De frente aqui para você, tá? O ideal de frente aqui para nós é abrir, tá? Da esquerda para a direita. Então, olhando para você, o ideal é abrir da esquerda para a direita, tá? Então, como que eu vou olhar aqui agora para eu entender, né, como eu vou colocar esse cursor? Então, eu vou pegar aqui essa parte e vou olhar. Então, se eu estou olhando aqui, eu vou imaginar minha bolsa com o zíper para frente. Então, se eu olhar minha bolsa com o zíper para frente, né, aqui o zíper de frente para mim, com o plástico para baixo, então é onde que eu vou aplicar o meu cursor. Então, geralmente é com a parte do material para dentro da máquina, tá? Então, eu coloco aqui, abro. Então, todas é uma parte que nós precisamos ali se atentar nesse momento, tá? Para que todas elas fiquem iguais, para você entregar para tua cliente, por exemplo, 10 necessários, 10 tamborzinhos, tá? Então, aqui eu já coloquei, ó, ele fica assim. Então, para lembrancinha e assim, datas comemorativas, geralmente nós utilizamos esse cursor mais simples, tá? Porque tem os cursores coloridos para criança, então ele sai bem, ele fica melhor. Então, é um padrão, né? Quando são peças promocionais, são peças que têm uma saída rápida, costura rápido e um custo menor. Então, o custo dele vai ficar menor, por quê? Porque os insumos são de menor valor, né? Então, o cursor aqui é um cursor mais simples, não que ele não seja bom, ele é um excelente cursor. Ele vai fazer a mesma função, só que ele não vai ter um banho cataforético, ele não vai ser um cursor que vai ter um custo mais alto. Então, se fosse para fazer esse tambor para uma criança, para um outro nicho, usando o mesmo molde, colocando forro, colocando o sintético, colocando um nome, bordado o nome, colocando um cursor de verniz cataforético, aí é uma outra proposta. O molde é o mesmo, tá? Então aqui ele fica bacana tanto para lembrancinha quanto para datas comemorativas, tá? Então aqui a gente já colocou o cursor, certo? Então aqui, agora, eu vou o quê? Cortar esse zíper. Então nós vamos cortar a sobra. Então cortei a sobra desse lado e vamos cortar a sobra do outro lado, tá? Então ficou assim. Próximo passo, nós vamos o quê? Selar. Selar o zíper para ele não desfiar.
Então, de um lado e do outro, com a parte azul. Zíper selado. Então, aqui tá pronto. Deixa eu só tirar esse fiozinho daqui. Então, tá lá, certo? Agora, nós vamos aplicar o freio. Tá? Então, o freio, ele vai estar assim no molde. Então, tem essa parte maior, é a parte que vai encaixar aqui. Então, não é essa, tá? Não é essa menorzinha aqui. É a maior aqui que ele vai encaixar. Então, aqui, dessa forma, com esse molde, costurando aqui dessa forma, o molde vai ficar certinho, eu não preciso refilar. Tá vendo aqui que ele bateu certinho? Ó, certinho, eu não refilo nada. Por quê? Porque isso, numa produção, é tempo, tá? Então, eu não refilo. Aqui tá certinho. Então, agora, frente do freio com frente do zíper. Então, eu encaixei lá. Você pode estar usando aí o grampinho, o prendedor, dá para segurar. Você pode estar usando ele nessa hora, para segurar. Aqui eu tô encaixando aqui, vi que deu certinho, encaixei tudo e vem. Então, agora aqui, mesma situação. O quê? Precisamos atentar o quê? Para a margem. Então, nesse caso, desse molde, tá? Dos moldes aqui, desse molde, precisa o quê? Precisamos estar atentas ao calcador, tá? Então, a margem é encostei o calcador tradicional, encostei o calcador aqui no ladinho, na beiradinha do meu material e vem. Então, baixo a agulha para não embolar a linha, tá? Quando nós deixamos a linha aqui sem dar uma seguradinha ou iniciamos sem baixar a agulha, ele embola, tá? Então, fica a dica. Então, 1, 2, tá? E volto 2, tá? E vem, segurando, não precisa puxar, não precisa empurrar, é só conduzir. Tô chegando aqui no zíper e 2 pontinhos e arremate. Ó lá. Então, eu já apliquei o quê? O freio. O plástico cristal é mais difícil, né? Mas só apliquei aqui o freio. Então, aqui agora. Nesse momento também, tá? Pode arrematar, pode não arrematar. Vai de você. Aqui eu vou arrematar. Desculpa. Vou pesquisar aqui, vou segurar. Tá? Dependendo da produção, nós não fazemos isso. Então, eu vou fazer aqui para você ter uma noção aqui. Então, a mesma coisa. Então, eu vou segurar aqui e venho olhando aqui, encostando meu calcador nesse outra costura aqui, que já tá aqui. Então, eu virei para fazer o pesponto e eu vou encostar o calcador aqui. Tá? Então, eu virei para cá para segurar. Vamos lá, tô chegando aqui no final. Retrocesso. Ok. Então, ele fica assim. Então, eu seguro o plástico e ele fica com um acabamentinho de 2 costuras. Tá? Então, ele fica ainda bonitinho. Mesmo você tá vendo que nesse eu não tô colocando viés de acabamento. Tá? Não tô colocando viés de acabamento. Eu vou só dar uma risadinha aqui. Por quê? Para você poder fazer uma venda rápida nesse momento de Páscoa, tá? E barata, tá, né? Uma venda, não vamos colocar barata, mas uma venda que você consiga aí cobrar o valor justo, mas também sabendo aí de quanto custou a peça para você produzir, para você poder fazer uma venda aí rápida na Páscoa, tá? Então é assim. Aqui, né? A mesma forma. Então aqui, direito com direito do material, né? O direito do zíper, com aqui essa parte que eu já segurei. Então, eu venho aqui e vamos costurar. Deixa eu ajeitar aqui. Então, eu venho aqui, vou começar um pouquinho, depois vou segurar nunca no início, tá? Principalmente aqui no zíper. Então, eu vou segurar o fiozinho que tá lá. Eu tenho o costume de segurar, tá? Porque... Mas... um pezinho. Ok. Então, aqui é a mesma forma, a mesma situação. Deixa eu só tirar essa parte aqui.
não é nem do coisinha que ficou do corte. Então, a mesma situação, eu vou virar aqui. Pra quê? Pra gente fazer agora aqui, segurar esse outro lado aqui. Tá? Então, aqui, a gente segura, aperta, joga a sobra do material pro lado do, do, do freio, sempre, tá? Nunca pro lado do zíper. Então, sempre a sobra do material a gente joga pro freio. E a mesma coisa. Então, a gente vem se baseando pela outra costura que a gente dobrou, né? E no caso aqui agora, ela ficou para esse lado, né? Ela ficou para esse lado. E nós vamos vir fazendo aí esse acabamentinho. Então, de lá, 2 a 3 pontinhos de retrocesso e vem. Tá? Então, aqui eu venho aqui, por quê, né, o plástico? O plástico vai amassar? Ele vai. Só que daí com o secador, ele já volta, ele só quando ele quebra que não. Mas esse plástico, sendo de boa qualidade, ele é um plástico que ele não vai quebrar, tá? Então, ele é um plástico que você vai vir e ele vai amassar, tá? Mas depois, não, porque precisamos do secador, né? Pra desviar. Então, aí ele já vai ficar lugar, mas ele não vai quebrar. Aqui. Ele nem amassou muito. Então, aqui, como nós não estamos usando, né, o acabamento de viés, ele vai ficar assim, depois no direito. Tá vendo? Claro que colocando um viés aqui, a aparência dele vai ficar bonito, né? Claro, vai ficar uma outra peça. Mas essa proposta aqui é uma proposta de costura sem viés, rápida, para brinde, para vender rápido, para faturar rápido, né? Assim, nas escolas, para, né, fazer uma coisa bem rápida, tá bom? Agora aqui, nós fizemos, então, o canal tá pronto, tá? Então, tá aqui já o tamborzinho. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos prender a alça, porque também é uma costura reta. Então, como vamos aproveitar que estamos com o nosso, né, com o nosso calcador aqui. Tá? É uma costura sem o calcador, né, de vivo. Então, agora, aqui nesse momento, nós vamos já colocar a alcinha, tá? Então, essa alcinha aqui, vamos fazer uma dobrinha aqui bem rápida, tá? Eu posso estar fazendo uma marcação aqui, com a minha canetinha que eu tenho. Eu uso essa canetinha de sintético, bem na pontinha, porque daí o vivo vai ficar em cima. Então, eu já marquei aqui. Venho, marcando, segurando tudo, dos dois lados, dou uma apertada e marco. Bem na pontinha. Então, pera, deixa eu fazer de novo aqui, segurar. Então, segurei aqui, dei a volta, venho aqui e marco. Então, aqui, ele vai ficar no meio do coelhinho, tá? Então, essa marcação aqui é uma marcação que você vai fazer assim, né? Então, como a alcinha vai prender aqui e aqui, você vai apertar, vai fazer a marcação assim, tá? Pra ficar aqui do ladinho, tá? Com o coelhinho de pé. Então, essa é a marcação. Então, segura aqui, olha aqui meu coelhinho, vejo aqui onde tá o meio do meu coelhinho, né? E faço do outro lado, tá? Aqui, tá? Então, agora nós vamos fazer essa costura, que é onde vai ficar essa alcinha aqui do tamborzinho. Aqui tem também, como ele é no xadrez, também já fica mais fácil da gente só seguir o xadrez, tá? Só seguir o xadrez que já vai dar certinho aqui no meio. Então, aqui eu venho aqui, eu dou uma pequena passadinha, tá? Tá vendo aqui? Eu deixo só essa sobrinha aqui da alça, bem pouquinho, só da parte que foi queimada. Só essa partezinha. E venho aqui. Então, coloco aqui, deixo só essa sobrinha e vou prender essa alcinha. Vejam que pode também colar, tá? Se você sentir mais seguro. Então, eu venho aqui, abaixo a agulha, venho, seguro porque ela escorrega. Então, eu seguro, pode colar. Tá? Faço um retrocesso e venho segurando firme para ela não escorregar. Senão fica torto. E cuidado com o dedo. Tá? Então, prendemos aqui de um lado, ó lá. Ficou presa, agora nós vamos para o outro lado. Prender do outro lado.
seguro, venho, devagar, retrocesso. Então, a alcinha tá presa. Tá? Nossa alcinha, ela já tá presa aqui no tamborzinho. Então, a alcinha e o fole total estão prontos. Qual que é o próximo passo agora? O vivo. Então, nós vamos aplicar o vivo. Tá? Então, eu tô com o vivo aqui de plástico. E vamos aplicar com o calcador de vivo, tá? Eu trabalho com calcador de vivo. Esse calcador aqui, 3/4. Tá? Ele tem a canaletinha aqui de frente pra mim. Então, de frente pra você, quando você for comprar, de frente pra você, a canaleta precisa estar do lado esquerdo. Tá? Então, de frente pra mim, aqui a canaleta, ela tá do lado esquerdo, porque tem dos dois lados. Tá? Ok? Então, agora vamos trocar o calcador. E esse é o momento do vivo. Então, estou trocando. Seguro aqui. E troco. Eu não me adaptei com aquele... Tem um adaptador ali para troca rápida, mas eu não me adaptei. Então, eu prefiro deixar aqui e trocar com a chavinha. Então, agora, nós vamos aplicar o vivo. Então, vamos fazer tanto no plástico, quanto na parte de cima, ok? Então, aqui agora, nós vamos usar esse acabamento. Esse acabamentinho para não... Esse acabamento para ficar, digamos, deixar um acabamento, esconder essa nossa partezinha que ela fica emendada do vivo, né? Então, eu tô usando aqui um pedacinho, geralmente eu coloco de 3 a largura. Eu já deixo cortadinho, tá? De 3 a largura. E aqui eu tô utilizando um pedaço de nylon 600, tá? Que eu tenho aqui as sobrinhas, então você pode estar utilizando sobrinha de sintético, sobrinha de nylon 600, que fique próximo, assim, da cor e que fique bacana também, tá? Como é para criança, aqui dá para usar, dá para deixar bem mais colorido do que se fosse uma peça para né? Uma peça feminina, tá? Então, aqui agora, eu vou vir aqui, poderia já ter feito aqui na reta, mas aqui dá pra fazer também tranquilo. Então, eu marquei o meio da parte de baixo, ó, marquei o meio da parte de baixo e vou colocar esse acabamentinho aqui, tá? Então, primeiro eu vou prender esse acabamento aqui, tá? Seguro. Bem. Tá? Então, eu prendi o acabamentinho aqui. Então, é direito com direito. Então, direito do acabamentinho com o direito do material, tá? Então, aqui no plástico, a mesma coisa. Então, nós vamos marcar aqui, como o plástico não tem, né? Não tem nenhuma estampinha, aí é só marcar aqui em qualquer, segurar ele aqui retinho, e só fazer uma marcaçãozinha aqui. Aqui no plástico dá pra fazer fazer um cortezinho, pode ser em qualquer lugar daí, né? Vamos só fazer aqui uma marcaçãozinha bem pequenininha e pronto. E vamos também já colocar aqui o plástico e colocar o acabamentinho com o direito do acabamento que você quer que fique aparecendo, né? Lá, com o direito, com o plástico, né? Digamos. Aqui nesse caso, que estamos costurando plástico. O plástico não tem direito, nem. Então, tá aqui, né? Só vou ver aqui. E então, aqui. Já fiz aqui. Então, vamos iniciar com o vivo. O vivo, ele tem dois lados, tá? Ele tem um lado aqui que você olhando para ele, você consegue perceber que ele tem um lado que é mais fundo e um lado que ele é mais liso. Então, ele tem um lado que o mais liso você vai encostar na peça, tá? Então, ele tem, no caso, um lado mais liso e um lado que ele é tá mais saltadinho, digamos assim. Então, aqui, esse lado aqui é o mais liso, tá? Mais chapado.
e aqui é o mais saltado. Então, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Puxar com cuidado, porque se puxar com força, o vivo vai queimar a tua mão, tá? Aqui. Então, agora sim, aqui tá o lado mais, né? O lado mais liso e o lado mais fundinho. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou olhar aqui, aqui já tá o meu meio, que eu vou aplicar o meu vivo. Então, eu aplico o vivo assim. Eu não consigo aplicar. Eu já fiz peças assim, né? Mas eu prefiro, digamos assim. Não é que eu não consigo, eu me adaptei tão bem colocando o vivo por baixo que eu já virou rotina colocar o vivo, tá? Mas se você tem o seu jeitinho de colocar o vivo, você pode estar fazendo do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você já adaptou. Eu prefiro aqui, então eu deixo o vivo reto aqui embaixo, tá? E coloco a peça do lado do avesso, tá? Tem peças, claro, que não dificulta, digamos, tá? Trabalhar dessa maneira. Por exemplo, se for uma mochila, um bolso, né, grande, pode ser que dificulte, tá? Daí dá para fazer com o vivo, aplicando pela parte de cima com o direito para cima, tá? Mas é prática, tá? Realmente tá fazendo sempre. Então, aqui eu vou fazendo o quê? Eu vou só ajeitando a peça aqui e aplicando o vivo, tá? Eu vou mudar aqui para ver se fica melhor para você ver, tá? Então, aqui eu tô com o vivo reto, tá? Eu venho aqui com o vivo reto. Você pode estar passando uma gotinha de óleo na tua mão, tá? E passar aqui no vivo devagar, tá? Pra não puxar com força, pra ele não esquentar, né? Queimar. Então, vem aqui, passa um pouquinho de óleo, costura um pouco, passa mais um pouquinho de óleo, vai facilitar, tá? Aqui, então, o que eu venho fazendo? Eu só venho adicionando ele aqui. Então, vou fazer bem devagar para você ver bem como que funciona. Se você fizer desse jeito, se adaptar, tá? Então, qual que é o meu foco aqui? Eu olho aqui sempre no calcador. Então, eu tô sempre de olho aqui, né? Aqui. Então, eu tô sempre de olho no momento em que essa parte arredondada, ela encosta aqui na reta do vivo. Então, essa é a única parte que você vai precisar se preocupar, assim como também quando passamos o vivo pela parte de cima, tá? Então, é só aqui. Então, vou fazer aqui, vou dois pontinhos, porque é curva. Posso estar levantando o calcador. Encostei lá, 2, 3 pontinhos. Levanto. Depois, você vai ver que é automático você girar. Tá? Mas aqui agora, lembrando que aqui eu deixei o quê? Nós deixamos um pouquinho de sobra dali da alça. Essa sobra precisa continuar, porque nós precisamos atentar o quê? No material, e não na sobrinha da alça, tá? Então, vamos lá. Estamos aqui, vamos lá. Depois, você não precisa ficar olhando o calcador, tá? Não precisa. Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Não precisa. Tá levantando. Mais 2, 3. Eu tô fazendo. No início, você pode fazer isso sim, tá? Vai levantando, 2, 3 pontinhos, vai girando. Por quê? Porque não precisa pensar na rapidez aqui de produzir agora. Precisa o quê? Que o seu produto tenha excelência. Que esse é o nosso diferencial. Então, nós temos muitas pessoas no mercado, né? Então, qual que é o diferencial? Excelência. Então, quando a minha cliente pegar a peça, ela vai observar o quê? A excelência. Não é a perfeição. A perfeição, ela não existe, mas a excelência é uma virtude. A perfeição, não. A excelência, nós olhamos aqui, nós estamos fazendo com todo o amor, né? Com todo o amor, todo o carinho, nós estamos preparando essa peça para a nossa cliente ou para dar de presente, tá? Então, essa energia que nós estamos colocando aqui nessa peça também vai fazer a diferença. Então, estou chegando aqui, o que eu fiz? Eu cortei o pedacinho aqui. Eu já medi, já olhei e venho aqui, tá? Se você pode estar usando aqui essa ferramenta, que é a do calcador, para estar segurando aqui, tá? No início, se você é iniciante, tá bom?
depois você sempre tem que tomar cuidado, claro, né? Mas depois você vai. Então, aqui agora, que eu tô chegando no final, tá? Eu posso segurar aqui, ó, o vivo, para ele não sair, porque ele tá cortado, né? Então, ele não tá contínuo. Então, agora eu vou apertar aqui para quê? Para a peça não ficar torta. Tá? Então, eu vou chegar aqui, vou dar uma dobrada aqui no vivo, vou segurar aqui, ó, para ele não sair. Senão, embaixo, ele não vai ficar bem redondinho. Então, vem aqui, agora eu faço um processo e acabou. E daí, aqui agora, eu vou colocar aqui. Eu prefiro não passar junto aqui, tá? Demora um tempinho? Demora. Mas dá pra fazer, tá? Ele vai aqui, você pode já colocar junto, mas como eu tô fazendo do avesso, mas dá pra colocar assim, já virar ali, já arrematar junto, porque também fica uma costura a menos, tá? Mas aqui eu tô mostrando pra você ver as possibilidades. Ó lá. Então, aqui, depois, quando terminar a peça, nós vamos tirar todo esse vivo daqui, né? Mas aqui você já consegue ver. Agora eu vou cortar a sobra e vou mostrar pra você aqui como que ele fica. Então, ele fica assim, tá? Ele ficou retinho, sem sobra de vivo, tá? Desculpa, sem sobra de material. Vou colocar aqui do lado pra você perceber, tá? Ele encaixou perfeito aqui. Não tem sobra de material. Então, é isso que vai fazer a diferença no seu produto final, tá? Então, aqui, ele fica retinho, tá? Olha que lindo que fica. Isso para qualquer material, tá? Ok, então essa parte está pronta. Agora nós vamos para o de baixo. Caiu aqui meu vivo. Então, se ele caiu, eu preciso continuar observando aqui. Qual é a parte lisa? Essa. E aqui, então aqui eu já vou só deixar retinho, tá? Para depois lá no corte encaixar. E venho aqui também. Então, vamos aqui. Eu tô usando aqui o fio branco, tá? Mas eu também uso o transparente para vender. Então, vou olhando o plástico aqui. Aqui é plástico com plástico. Então, pode estar usando aqui, ó. Aqui eu já não consigo girar. Se já posso estar colocando aqui, você pode estar colocando o óleo de máquina, óleo de silicone, tá? Pode estar colocando aqui. Para ajudar. Olha lá como que eu tô fazendo. Então, aqui dá pra ver bem, né? Só puxo um pouquinho, encaixo reto, deixo a curva reta. Olhando daqui, dá pra perceber que você consegue deixar a curva reta. Então, eu puxo e deixo como se a curva fosse reta. Aqui, você pode observar que eu já não tô mais levantando o calcador, né? Eu só tô puxando aqui e deixando reto o redondo. Reto o redondo. Então, estamos chegando no final. Aqui eu olho, aqui, tô aqui com a direção aqui e já fiz uma marcaçãozinha ali e corto. Então, ficou uma pontinha. Eu vou tirar essa pontinha aqui pra ele encaixar retinho, tá? Tudo pensando no quê? No acabamento final. Deixa só eu tirar essa sobra aqui. Por quê? Então, aqui, na hora que eu puxei, então aqui, vou girar, ó. E vou tirar mais um pedacinho aqui. Pra ele bater certinho, tá? Vou tirar só mais um pedacinho aqui. Então, vem aqui agora. Deixa eu segurar a mesma coisa. Vou segurar aqui agora, pra ao vivo não sair do lugar. Tá vendo que eu apoiei aqui? Porque como ele tá solto, digamos, né? Ele pode vir pra cá. É onde que quando aqui nesse momento que estamos trabalhando com uma circunferência, ele fica bicudo aqui embaixo. Então, por isso eu seguro.
E agora vamos aqui passar, então, o acabamentinho, tá? Então, a gente fez aqui também, e agora é só fazer o acabamento desse lado. Vou cortar já o que sobrou. Cuidado para não cortar ao vivo. Então, aqui, agora, só cortar aqui essa sobra de linha. Vou só dar uma queimada aqui dentro para ela não soltar. Então, sempre quando você vê que sobrou algo, não corta rente também, tá? Ele vai... Sobrou alguma coisinha, não corta a rente e deixa e dá uma seladinha com a parte azul aqui, ó, tá? Selei. Ok. Então, tá selado aqui. Tá aqui o nosso... a nossa parte de baixo, né, do tamborzinho. Depois, quando a gente desvirar, tá, aqui a mesma coisa. Não teve sobra de material, tá? Então, quer dizer que o quê? Essa e a outra a parte de cima e a parte de baixo vão encaixar no nosso molde. Porque como estamos trabalhando com molde, tudo isso precisa ficar atenta, tá? Para encaixar. Porque se sobrar, se entrar um pouco do material, se ficar fora, tudo isso altera o quê? A modelagem. Então, nas primeiras peças, pode estar pegando algo aí que faça um piloto, um protótipo, tá? Pegue materiais mais desgastados, materiais manchados, tá? Para você fazer as primeiras peças. Ali sobrou um pouquinho, eu vou dar uma olhada, tá bom? Para ajudar ao quê? A não perder material. Então, estamos agora pronto aqui com... Pera lá, deixa eu virar aqui. Então, estamos prontos aqui com o coelhinho, tá? Tem a alcinha do tamborzinho, o coelhinho, né? Temos a parte de baixo, já aplicamos o vivo, certo? E temos o nosso fole aqui completo, tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fechar. Então, vamos fazer aquelas marcações. A marcação da parte do freio. Então, eu vou colocar os dois aqui, marcar, colocar o finalzinho do zíper com o finalzinho do zíper bem bonitinho. E vou fazer um picote aqui, bem pequenininho, tá? Porque é plástico, tá? E até nos outros materiais também, que não ultrapasse a costura. Então, esse picote aqui, esse pique de costura que nós fazemos, é importante ele não ultrapassar o quê? O 0,5 da costura, tá? Para não danificar. Agora aqui, também bem aqui, vou fazer uma pequena... Aqui, deixa eu marcar aqui, vou dar uma apertada aqui, vou chegar aqui e vou fazer uma marcaçãozinha aqui, bem pequenininha mesmo. E aqui embaixo a mesma coisa. Vou segurar aqui, vou tocar, fazer um piquezinho pequenininho. E aqui do outro lado também. Então, estamos aqui com o nosso fole. Agora, nós vamos o quê? Lembrando que a parte do zíper, ele vai ficar aqui nessa parte, né? Então, olhando também, lembrando que como nós temos uma estampa, nós precisamos tomar cuidado para quê? Para que a parte de baixo dessa estampa, né? Que é uma estampa aqui que o coelhinho tá de pé, né? Então, o coelhinho tá de pé, então ele precisa o quê? Encaixar aqui, na parte do fundo do zíper, né? Então, aqui, vamos lá. Então, eu venho aqui, a primeira parte que eu vou aqui prender com o prendedor. Nós vamos prender com o prendedor essa parte de baixo. Então, eu tô aqui, vou olhar aqui do meu lado, e vou marcar bem onde tá o coelhinho. Deixa eu achar aqui e marcar. Aí aqui é só ir marcando, tá? Então, se você tiver o seu prendedor, você vai fazer uma marcação, vai prender aqui.
Então, a gente vem ajeitando aqui, vem prendendo toda essa parte. Você pode estar colando também, tá? Passando uma colinha aqui, tá? Não, pera lá. O coelhinho, ele é... Desculpa, meninas. O coelhinho, ele é assim, né? Por quê? Porque nós vamos aqui deixar o coelhinho de frente pro zíper. Então, a cabeça aqui do coelhinho, né? Ela precisa estar aqui, tá? Então, nesse caso aqui, é a cabeça do coelhinho, tá? Esquece o que eu falei, tá? Então, a cabeça do coelhinho, ela precisa estar para o zíper, tá? Para o fundo, digamos. Não sei se ficou claro, tá? Então, a cabeça dela é que tem que estar no freio, ao invés do pezinho. Então, a cabeça dele tem que estar no freio, tá? E os pezinhos dele vão ficar no zíper, tá? Porque daí na hora que abre, ele vai ficar de frente, né? Tá? Desculpa. Então, aqui, eu vou marcar aqui o pezinho dele, aqui na marcação que eu fiz o zíper, e já vou prender. Então, o pezinho do coelhinho é que vai ficar para o zíper, tá? Combinado? Então, o pezinho e a cabeça do coelhinho vai ficar para o freio. Porque se é uma outra peça aqui, ele fica diferente. Então, eu venho aqui prendendo, tá? Prendendo tudo. Pode usar à vontade o seu, tá? Aqui, tô só prendendo aqui com os... Depois que você prendeu, você pode estar virando, dando uma ajeitada para que ele fique certinho. Aqui, tô... Ui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Pronto. Vou prender aqui na alcinha. Com aquela sobra da alcinha para fora, tá? Não é para a alcinha ficar reto aqui na medida. Então, ele vai ficar assim, tá? Olha lá. Então, ele tá aqui, o coelhinho lá dentro. E aqui, ele tá assim, todo presinho. Consegue observar que o molde bateu certinho? Não tem sobra, não tem desperdício de material? Por quê? Pela modelagem. Então, se costurar na modelagem certa, com o calcador certo, tá? Dá tudo certo. Não precisa desperdiçar material. Cortando sobra. Então, aqui, já estamos com ele aqui. Então, nesse momento, você pode estar olhando. Ah, não, aqui, tá, eu marquei, mas eu achei que o coelhinho ficou, né? Ficou tortinho. Então, é o momento de ajeitar. Aproveite para ajeitar nesse momento, tá? Esse é o momento. Agora, nós vamos fechar. Então, nós estamos já com o calcador, né? Já estamos aqui com o calcador. Agora, sempre fechamos primeiro o zíper, tá? Porque como fechamos primeiro o zíper, do outro lado nós conseguimos abrir o zíper e colocar a mão por dentro para ajudar a outra parte. Então, é algo que eu faço sempre, tá? Eu sempre fecho o zíper primeiro. Então, fecho o zíper porque eu abro e consigo colocar a mão por dentro. Seja em todas as peças, mochila, maletinha, mochilinha, todas eu faço assim, tá? Todas eu fecho assim. Primeiro o zíper. Então, agora, eu vou vir aqui no acabamentinho que tem aqui embaixo, eu vou passar uma costura. Então, aqui eu empurro e prendo. Segurei. Agora eu vou mostrar lá. Vamos lá. Agora, eu vou mostrar do outro lado para ficar melhor, para você poder visualizar, tá? Então, aqui agora nós vamos fechar. Então, eu coloco a minha mão aqui por dentro, tá? E já baixei o calcador e já segurei aqui com a agulha. Primeiro passo para já deixar seguro. Então, encaixei aqui, baixei a agulha. Ok, tá? Então, agora eu faço o quê? Um retrocesso aqui. Tá? Segurei essa parte de baixo. Tá?
venho aqui. Eu venho lá pro outro lado. Pode vir direto? Pode. Pode fazer direto. Já, sim. Eu gosto de fazer assim. Porque eu acho que fica mais seguro pra gente fechar e não dar sobra, tá? E não dar sobra de material. Porque o zíper, ele escorrega muito, tá? Então, o zíper, essa parte aqui, o zíper com o, deixa eu só puxar aqui, que ficou aqui um fiozinho. O zíper com o, aqui, deixa eu prender aqui o que saiu. E aqui, ele ficou um pedacinho aqui. Então, como o zíper, com o vivo plástico, quando ele tá encapado, até que não é tanto, sabe? Mas quando ele tá com o plástico aqui, ele escorrega demais. Tá? Então, para que ele realmente não solte, ele pegou um fiozinho que tava nesse aqui, eu vou tirar já, senão ele vai passar por cima e vai ficar aparecendo ali na parte de dentro. Pronto. Tô tirando ele aqui. Pronto. E daí, para ele não dar sobra, se prender uma parte e for pro outro lado, fica mais seguro, tá? Ou pode passar uma colinha. Então, agora nós prendemos de um lado e nós viemos lá pro outro lado, certo? Agora, filho, já vou iniciar. Retrocesso no início, né? 2 a 3 pontinhos, não precisa mais que isso. Então, eu tô colocando minha mão aqui por dentro, tá? Cuidado, né? Pra não se machucar, tá? Então, aqui, vamos lá. Vai no seu ritmo. Aqui ele já encaixou o vivo, então ele já tá indo. O que que eu tô fazendo? Conduzindo e segurando, porque pro zíper não movimentar, tá? Então, aqui, vou tirar agora aqui, mas vou observar vou observar aqui se o meu zíper tá aqui embaixo realmente. Tá? Então, bem aqui. Tô observando se o zíper tá aqui. Vamos lá. Tá? Vai observando se o zíper tá aqui. Pode até deixar que ele apareça um pouquinho. Pra você saber que ele tá ali. Tá? Então, aqui, ó. Observa, tá? Vou até colocar esse aqui. Então, vamos lá, ó. O zíper. Bem, tô vendo o zíper. Tá olhando? Observando aqui, ó, o zíper. Se o zíper tiver aqui, já tá encaixadinho o calcador de vivo. Então, não precisa se preocupar. Zíper, encaixei. Agora aqui, eu tô aqui com o quê? Com o meu cursor, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar o calcador, vou segurar e vou passar meu cursor lá pro outro lado. Aqui, porque pra ele não costurar, não bater. Então, aqui, ó, o zíper, ele já foi pra lá. No momento que eu levantei o calcador, o meu zíper já andou. Tá? Eu puxo aqui, puxo e seguro lá. Agora aqui, eu venho. Ela é uma peça rápida, tá? Não é demorada. É só pra mostrar pra vocês. Depois que você fizer, você já vai ver que ela vai rapidinho. Principalmente se ela não tiver acabamento. Então, aqui, estamos finalizando. Chegou, ajeitei. Então, ela fica assim, tá? Olha lá. Todo o zíper. Só a sobrinha da nossa alça, que não faz parte do nosso modelo, né? Então, ficou realmente a nossa sobrinha lá. Então, ela veio e a sobrinha da nossa alça continua aqui, certo? Agora, nós vamos fazer o outro lado, tá? Então, ele ficou todo assim, ó. Todo, tá? Todo. Só com a sobrinha da alça, tá? Olha lá. Só a nossa sobrinha da alça, que é da 3 milímetros, tá? Agora, nós vamos para o outro lado. Então, aqui, nesse momento, você pode colocar o acabamentinho pra frente, né?
desculpa, o acabamentinho para trás, tá? Como ele vai ficar atrás, então nós temos o acabamentinho aqui. Então, diferente do que nós fizemos com o coelhinho, que nós colocamos no coelhinho o acabamentinho dele, tá vendo lá? Para frente, para ele ficar de pezinho no zíper, nós vamos colocar o acabamentinho agora para trás, tá bom? Então, agora, tem que se atentar a isso, tá bom? Só por causa desse acabamento aqui. Então, esse acabamento agora, ele vai ficar no freio. Então, eu venho aqui, né? Vou colocar aqui, ó, o freio, tá? Freio. No freio, então, na nossa marcação que nós fizemos lá, certo? Eu vou prender. E venho ajeitando todo ele aqui. Colocando. Tô só aqui, ó. Vou colocar aqui pra ver. Então, eu tô colocando aqui, ó. Toda a volta. Também dá certinho. Ó, a circunferência bate certinho, tá? Não tem erro aqui. Então, tô só dando uma ajeitadinha aqui pra verificar se tá tudo retinho, tá? Aqui. Tô colocando aqui, ó lá. Tudo certinho. Então, agora nós vamos fazer a parte de baixo. Tá? Então, aqui nesse momento, não tem tanta necessidade de nós fazermos as duas costuras, porque não é o zíper. Então, o plástico aqui, ele adere bem. Quando nós estamos trabalhando com plástico, aqui o plástico com o plástico, ele já vai aderir bem, tá? Então, aqui, pode já ir direto. Então, aquele momento que eu falei, agora já dá para o quê? Para abrir, né, o zíper e colocar a mão por dentro, tá? Então, eu vou abrir o zíper e minha mão vai ficar aqui dentro. E é assim que eu vou conduzir toda a... Então, eu venho aqui, vou encaixar lá, baixei a agulha, ok? Então, vamos iniciar. Retrocesso, vamos lá. Então, eu tô com o plástico aqui, a mesma coisa. Vou olhando, encaixando o plástico, olhando, tiro aqui e olho aqui, tá? Olha aqui, se meu plástico tá aqui, tá? Então, olho lá, meu plástico tá aqui. Então, vamos lá. Encaixei o plástico, tô olhando. Talvez pela câmera, mas aqui eu consigo ver bem, tá? Talvez pela câmera aqui, tô olhando o plástico aqui. Então, a minha mão aqui dentro, ela tá ajudando. Aqui, como é plástico com plástico, aqui é interessante usar um pouquinho de óleo. Eu não tô usando aqui, tá? Mas ele dificulta um pouco, tá? Então, se você tiver um óleo fácil aí, coloca, tá? Principalmente aqui nessa parte de baixo. Porque daí, como é o plástico que tá pegando aqui, ele vai segurar um pouco, tá? E daí aqui eu tenho que puxar mais ele, porque ele segura. Então, aqui parei, puxei. Puxei e encaixei lá. Tá vendo, ó? Eu tô conseguindo ver o meu plástico aqui. Então, meu plástico, ele tá aqui e meu material principal tá aqui. Pronto, ajeitei. Pronto. Pronto. Estamos finalizando. Pronto. Sobrou aqui, eu empurro. Senão a bolsinha vai ficar torta, tá? Então, seguro lá. Chegando. Chegamos. Ok. Então, agora, nós fechamos. Fechamos toda. Então, aqui nós terminamos de fechar. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Vou tirar os fiozinhos que ficaram por aqui, certo? Então, eu vou pegar tudo que ficou de fiozinho, de sobra, e vou tirar. Então, tô tirando as sobrinhas aqui, aqui, todas as sobrinhas. Embaixo, se ficou sobrinha, tá?
Então, esse é o momento de nós tirarmos. Vai ficar um pouquinho que eu vou deixar, depois eu vou finalizar, tá? Daí eu queimo, eu dou uma queimada nas partes aqui que eu tirei, tá? Só pra segurança. Depois eu termino de tirar. Então, agora nós vamos desvirar. Tá? Eu vou desvirar aqui sem o secador, mas o ideal é que você use o secador, tá? Use o secador para não danificar o material. Deixa eu ver aqui se eu consigo desvirar ela sem o secador. Tá? Vou tentar aqui. Não vai dar. Vai danificar. Eu vou esquentar um pouquinho e nós vamos desvirar juntas. Eu uso o soprador, tá? Mas o secador pode ser utilizado, tá? Dá super certo, tá? Não precisa, pode ser o secador que você tem em casa. É só para aquecer mesmo a peça aqui pra gente desvirar. O plástico, seja ele qual for, tá? Então aqui agora eu vou ligar aqui pra gente aquecer um pouquinho. Então eu sempre deixo ele assim, tá? E daí aqui eu vou desviando. Não tá dentro, tá aquecendo? Aqui, tá? Eu deixo assim. Ah, tá? E daí eu vou desviando. Quando você pega todas as peças que tem que finalizar, o soprador, ele é muito quente, tá? Então, um pouquinho aqui, ele aquece muito. Então, aqui já dá tempo, ele super aquece, fica bem, tá? Então, talvez o secador precise um pouquinho mais de tempo, tá? Mas ele dá super certo. Aqui eu tô tirando bem o vivo, aproveitando que ele tá ainda aquecido, eu tô tirando todo o vivo. Tá? E tô ajeitando aqui, ó. Ó, eu tô empurrando esse vivo para encostar aqui na lateral. Porque daí quando aqui já esfriar, ele já vai ficar moldado desse jeito, certo? Aqui a mesma coisa. Então eu vou tirar esse vivo fora, tá? Esse vivo que tá aqui, e vou empurrar ele, tá? E quando ele secar aqui, ó, ele vai moldar e vai ficar certinho, tá? Tirar essa solinha aqui. E depois vai moldando ele. Até ficar bem redondinho, tá? Aí quando ele esfriar, ele vai ficar certinho. E aqui agora eu só tenho alguns fiozinhos pra tirar, tá? Puxar bem aqui pra ele ficar todo certinho. Só sobrou alguns fiozinhos aqui. Depois eu tiro. Então, ele ficou assim. Então, ficou assim o tamborzinho, tá? De Páscoa. Alcinha. Aí aqui, nós vamos colocar aqui chocolate. Ó, ele cabe 2 caixas de bombom, só para você ver o tamanho que ele é, tá? Então aqui, dá para você colocar 2 caixas de bombons. Dá para colocar pirulito, né? Dá para colocar ovinho, coelhinho. Ele cabe muita coisa aqui. Ele não é pequenininho, tá? Ó, eu coloquei uma caixinha aqui. E olha, tá? Aí dá para colocar brinquedo junto. E olha como ele ficou. Então, finalizamos a nossa aula aqui desse tamborzinho. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!